Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, tudo certo? E aí, como estamos? Vamos começar mais uma quinzena. Dessa vez, nós vamos abordar aí a parte 2 da nossa revisão que nós estamos fazendo de Teoria Geral da Administração 1. E na próxima quinzena, nós vamos abordar a parte 3 e aí a gente finaliza a revisão de TGA 1, beleza? Então vamos lembrando aquele ritmo sempre um pouco mais rápido, porque a nossa ideia aqui é fazer a revisão, beleza? Que nós não podemos perder de vista. Então, já iniciando aí, nós temos o nosso famoso pode ser, que é algo que deve estar bem sedimentado na cabeça de vocês, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Nós temos aí as 4 funções básicas de todo administrador que vocês já estão cansados de ouvir, mas que vale a pena a gente repetir para vocês gravarem. E aí, eu fiz questão, é lógico que a gente tem várias alterações aí, mudança do paradigma tradicional para os paradigmas do século XXI, mas eu fiz questão de colocar para vocês duas que são mais importantes. E vamos abordar ela. Primeiro, você teve a Revolução Industrial, que foi o quê? Antigamente, aquela substituição da mão de obra, da força de trabalho humano pelo trabalho das máquinas. Então você teve aí uma substituição da força braçal, digamos, pelo maquinário, né? As máquinas produzindo no lugar da mão de obra. E hoje, no século XXI, a gente tem o paradigma da revolução digital, que eu não diria nem uma substituição, não, mas uma potencialização das competências humanas por meio da tomada, do auxílio da tomada de decisão da TI. Você observe que a gente tem, neste caso aqui, não uma substituição, mas os computadores, eles vieram para agregar a tomada de decisão. Provavelmente, vocês vão ver em sistemas de informação, em algumas disciplinas, mais no final do curso de vocês, são sistemas de apoio à tomada de decisão. Esses sistemas de apoio à tomada de decisão é que nós começamos a discutir aquela ideia da inteligência artificial, porque essa inteligência artificial ela entra na administração para ajudar o administrador na sua tomada de decisões, beleza? Então, continuando aí alguns paradigmas, aquela ideia antiga que se tinha do empregado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o empregado ele vai trabalhar de acordo com o que o patrão mandar, ela é substituída pela ideia dos stakeholders. Olha aí, os nossos colaboradores. Estão os nossos colaboradores, eles substituem essa ideia de manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque nas empresas hoje, pessoal, todos têm uma parcela de contribuição. Então, todos são colaboradores. Por quê? Qual que é o principal ativo das organizações? Seria o quê? O principal ativo das organizações são as pessoas, beleza? Continuando aí. O principal autor lá, né, o pai da administração científica é Taylor. Lembrando que Taylor foca nas tarefas, pessoal. Então, Taylor foca nas tarefas. E a principal ideia de Taylor era o estudo de tempos e movimentos. Lembrando aí, no estudo de tempos e movimentos, a gente tem também a ideia da eficiência no trabalho. Como assim, professor, eficiência no trabalho? Foco no meio, né? Na forma que se trabalha, no meio organizacional. Ou seja, feito tudo da maneira correta. E por isso a eficiência nas tarefas. E aí a gente tem uma mudança na teoria clássica de Fayol, que foca já na estrutura organizacional. O que eu estou falando aqui, pessoal? É o todo organizacional. Você tem uma visão mais holística da organização. Então, Taylor, mesmo na teoria clássica lá atrás, ele já tinha essa visão do todo organizacional.
Quando ele visa o todo organizacional, ele já está focalizando em diversos setores, em diversas funções dentro da organização, os órgãos, os departamentos que vão ser englobados aqui. Então, é muito importante também essa visão de Fayol. Lembrando, Fayol também utiliza a eficiência, assim como o Taylor. O foco de Fayol é sempre no meio, como que deve ser produzido, como que deve ser organizado. Então, a forma correta de se elaborar. Mesmo pensando na estrutura, ele continua com o foco na eficiência, como já tinha falado o Taylor. Beleza? E aí a gente vai para algumas ideias, principalmente a característica do Homo econômicos. Então, a ideia de Homo econômicos aí da abordagem clássica, lembrando que a gente ainda está falando de abordagem clássica. O Homo econômicos, que é o homem econômico, ele é aquele que ele vai para a organização apenas pelo seu prolabore, para ganhar o seu dinheiro, faz aquele chamado arroz com feijão e vai embora. Ele não pensa num crescimento na carreira, no desenvolvimento dentro da sua empresa, talvez almejar outros cargos, subir de posição, não. Ele só pensa no dinheiro, na sua necessidade básica ali. Beleza? E aí nós vamos para dois movimentos que marcaram muito a abordagem clássica, que é o Fordismo e o Taylorismo. Começando aí pelo Fordismo, que revolucionou, lembrando, qual é a máxima mesmo do Fordismo? E aí, o Ford T, o que Ford falava? Você pode ter o carro da cor que você quiser, contanto que ele for preto. Pessoal, é muito, digamos assim, hilária essa afirmação, mas ela é extremamente importante para nós gravarmos muito das características do Fordismo, que é o quê? É aquela produção em massa, tudo produzido em grandes quantidades e de maneira padronizada, da mesma forma. Até a cor do carro era padronizado, pessoal. Para vocês terem ideia, professor, mas hoje isso não iria dar certo, tá? Mas nós estamos falando do início da administração, quando começou-se a produção em massa. Imagina, o Fordismo lá atrás, ele foi muito importante porque as pessoas, né, dita classe média, média alta, média média, até média baixa, não poderiam ter um carro. E agora eles podem, porque se eu tenho uma produção em massa, uma produção em grande quantidade, produção padronizada, eu aumento a minha produção, ainda mais que é uma linha de montagem. A linha de montagem, quem que movimenta? É o produto, no caso, o carro. Então, essa produção ela se torna muito mais barata. Se ela se torna muito mais barata, os custos mais baratos, eu repasso para o consumidor. O consumidor que não poderia, agora ele pode ter um carro. Beleza? Então, a montagem é num tempo muito menor e abaixo custo. Lembrando que na linha de montagem, quem se movimenta são os materiais, o produto. E por fim, para a gente fechar, né, esse outro modelo aí, nós temos o modelo Toyota. Lembrando, uma característica do modelo Toyota é a automatização. Na automatização, as máquinas, esse foi um conceito de qualidade já iniciado por Toyota para frente. Nós vamos ver em outras disciplinas os conceitos de qualidade de Deming dentro da administração. Porém, aqui, só para a gente ter uma ideia, o que é a automatização? A automatização ela surgiu no modelo Toyota. A máquina ela parava quando tinha algum problema. Então, a máquina, logo que ela identificava um problema, ela parava. Isso foi muito bom porque evitou-se a perda de vários lotes. Você imagina, aquela produção em grande quantidade e muito rápida. Se a máquina não identifica o problema e para, olha a perda de lote que nós vamos ter. O just in time, né, que a gente viu aí, que é a ideia do estoque mínimo, lembrando, just in time, estoque mínimo. Se a gente falar o estoque zero, a gente não dá margem para ter uma emergência, e essa margem ela deve ser considerada. Então, por isso que eu gosto de falar sempre para vocês no just in time, no estoque mínimo, ou
produção sob demanda. Mesmo na produção sob demanda, a gente precisa de ter esse estoque de emergência, beleza? O controle de qualidade que ele coloca, que passa a ser responsabilidade dos trabalhadores, além da automatização, os trabalhadores têm essa responsabilidade. E a terceirização e subcontratação que ele coloca, ou seja, inicia-se a ideia de o que não for primordial para a empresa, eu terceirizo, é muito mais prático, muito mais fácil. E só para a gente iniciar aqui na nossa próxima aula, que nós vamos falar das estruturas organizacionais, lembrando, a mais tradicional é essa que vocês estão vendo na tela, ó, a organização linear. A organização linear ela é em forma de pirâmide, ou seja, ela é piramidal, como grande parte das abordagens que nós temos dentro da nossa administração. Então, é aquela elencada: presidente, diretor, gerente, chefe, supervisor. Então, sempre aí naquela estrutura tradicional que nós já conhecemos. Beleza, pessoal? Então, nós ficamos aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar da segunda parte aí da nossa abordagem 2, né? Falando ainda um pouco de abordagem clássica na nossa revisão TGA. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.